Eu queria chamar aqui para engrossar mais esse caldo e a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto e também, principalmente, sobre a maturidade dos processos de design, que acaba envolvendo tudo isso que a gente falou um pouco aqui. O Rafael Buriti, que eu acho que dispensa um pouco apresentações, né? Ele é super conhecido por causa do Design Teams, mas ele é palestrante, líder de design, com mais de 7 anos de experiência e 20 anos de mercado, por passagem pelo Infoglobo, Embraer, Santander e agora na Único. Rafael, está aí? Cadê o seu Buriti? Agora que eu vi ele. Tudo bem? Bem-vindo. Fala. E aí, mano, beleza? Queria chamar também o Ruben, designer há quase... Muito legal essa descrição dele, designer quase todas as horas. Líder de design na TIC App, é isso? Centro de Competências Digitais e Administração Pública integrado na AMA, Agência para Modernização Administrativa. Ruben, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá. Obrigado por vocês terem topado aqui, vir aqui conversar com a gente. E queria começar primeiro para vocês falando rapidamente sobre, se apresentando, aqui eu fiz uma prévia, mas se apresentando rapidamente para todo mundo saber mais ou menos um pouquinho sobre vocês. Vai lá, Ruben. Ok, boa. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado à Starter e ao Miguel pelo convite e eu fui acompanhando aqui ao longo do tempo, já nem sei para onde é que hei de começar, mas talvez começando pelo princípio. Eu sou o Ruben, sou designer desde o tempo em que o Flash ia salvar o mundo. Entretanto, aconteceu qualquer coisa que o mundo não foi salvo e o Flash também deixou de existir. E já como designer já fiz tudo e um par de botas, passei pelas marcas, pelo editorial, pelo digital, desde quase sempre, e depois a dada altura da minha vida percebi, não consigo aprender em todas estas áreas ao mesmo tempo e vou fazer só digital, só produto digital e perceber e mergulhar dentro disso. Atualmente estou aquela equipa que falavas, é em Portugal uma equipa responsável por serviços públicos digitais para cidadãos, ou seja, quando precisas tirar o documento de identificação ou perceber onde é que o governo anda a gastar o dinheiro, nós somos a equipa que pode contribuir nesses processos e, paralelamente a isso, há 2 anos para cá, decidi começar a pôr algumas das coisas e dos pensamentos, uns até contraditórios, por escrito, e criei um blog, o DXD, onde vou pondo tudo isso e mais não sei quantas outras coisas. E assim, de forma resumida, acho que resume aquilo que eu faço em quase todas as horas do dia. Boa. Bom, meu nome é Rafael, normalmente é Buriti, que é o meu sobrenome. Eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, não por opção, mas por culpa dos meus pais. Vivi os últimos 8 anos em São Paulo, agora estou em Portugal. Estou vivendo no Porto desde novembro. Amando, muito obrigado pela recepção maravilhosa. Ainda trabalho para o Brasil, para a Único, uma IDTech, né, uma empresa focada em biometria digital, que vem muito do que a Estônia vem fazendo aqui na Europa, né? Toda essa coisa de criação de uma identificação digital única para o cidadão. Eles têm essa proposta para o Brasil. É um pouco... um propósito bem interessante. É bem grande. Bom, eu tenho 20 anos de carreira, eu sou formado em ciência da computação, trabalho com design digital desde 2002 para 2003, quase 20 ali. Trabalhei em agências de publicidade, escritórios de design, até que eu comecei a trabalhar em empresas de tecnologia. Trabalhava no Infoglobo, que é um braço digital do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Aí fui para a Embraer, que tem aqui em Portugal também uma fábrica, em Évora. Trabalhei com produtos digitais dentro da Embraer. Depois fui para o Banco Santander, em São Paulo. E agora passei por uma Boa Vista, uma empresa de créditos, e agora o Único. Fui ilustrador, quadrinista também, desenhista de banda desenhada. Fica aqui. Eu sou nerd, viciado, tatuado, livros e tudo mais, e amo design. E tenho trabalhado com liderança nos últimos 8 anos.
gestão, construção de times de design, também dou aula, fui coordenador de uma pós-graduação em São Paulo de UX e estou aqui. Vamos conversar, é muita coisa para falar. E quem tiver que seja português, estiver com dificuldade, me avisa aí, viu? Porque eu sei que carioca fala rápido pra caramba. Cadu, estás em mute. Oi, me perdoa? Cadu, se você estiver falando, está no mudo. Opa, desculpa. Estou no mudo, desculpa. Gente. Ah, A gente está aprendendo aqui, Buriti, tanto os portugueses com os brasileiros, quanto os brasileiros com os portugueses. não, os portugueses têm mais facilidade porque eles consomem muito coisa da gente, né? Já consumiu, a gente que não consome muito. Precisamos consertar isso. Admito, eu tive dificuldades nos primeiros 2 meses, mas agora já está começando a ficar mais fácil. Legal. Bom, para a gente começar aqui, puxar um pouco dentro do nosso tema, né? Como é que está a maturidade nos processos de design no Brasil e em Portugal? Então, a gente quis trazer pessoas, apesar do Buriti estar em Portugal, né, mas trabalha para o Brasil, trazer pessoas justamente dos 2 países para poder trazer essas 2 visões, assim. Como é que está essa maturidade, de modo geral, nos 2 países? Em alguns aspectos aqui ao longo do dia, a gente percebeu que o Brasil está à frente em algumas questões, e em outros momentos a gente percebeu que Portugal estava à frente, à frente, eu quero dizer, em termos de maturidade. Qual é a visão de vocês em relação a isso, de processos de design de modo geral? Ô, Cadu, se você for direcionando aí para quem for falar, é melhor, hein? Senão a gente vai ficar sempre aqui. Vamos começar. Rubem, por favor. Rubem, pode começar aí, Rubem. Pode começar aí. Ok. A resposta a essa pergunta, pelo menos aqui do lado de Portugal, eu tenho dificuldades em assumir que alguém a tenha. Ou seja, porque aquilo que é a maturidade do mercado, primeiro, é um desafio. Quando falamos de produtos digitais, eu acho que fica logo difícil definir o que é o mercado português. Ou seja, é quem está a trabalhar a partir de Portugal para um produto digital nos Estados Unidos, é só portugueses, portugueses e pessoas que venham trabalhar para Portugal. Isto é muito difícil de definir. Eu tenho feito, até tenho pensado um bocadinho sobre o tema e isto ainda não encontrei uma resposta perfeita para o tema. Então, só para delinear, vou assumir pessoas como mercado português, pessoas a trabalhar em Portugal para o mercado português, ou seja, para marcas portuguesas, pessoas portugueses ou brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a trabalhar em Portugal para qualquer ponto do mundo e então com alguma relação com o país, a relação geográfica com o país. E ainda assim esta definição podia ser muito, muito discutível. Mas eu diria que é muito difícil, ou pelo menos eu sinto muita dificuldade em dizer como é que está a maturidade do mercado em geral, só de design, porque primeiro está muita coisa a acontecer. E isto, quem trabalha no mercado português e passou por vários sítios, viu nos últimos 5 anos uma transformação brutal. Ou seja, começaram a aparecer em catadupa startups com equipas extraordinárias de design, começaram a aparecer pequenas startups que têm pequenas equipas, mas a fazer um trabalho super específico e super minucioso. Também grandes empresas e pequenas empresas começaram a criar os seus departamentos internos de design, de UX, para fazer várias coisas. Aquilo que são as agências de produto e consultoras também cresceu imenso em Portugal nos últimos anos e toda esta gente está a fazer coisas extraordinárias. Há uma coisa que eu já percebi a propósito de um outro projeto que tenho aqui em Portugal sobre design systems, é que também é muito difícil perceber o que é que essas equipas estão a fazer. Ou seja, porque muitas vezes o trabalho extraordinário que essas equipas estão a fazer está blindado por NDAs, permissões de clientes, às vezes até a autoestima das equipas que estão a fazer trabalho espetacular, mas acha que aquilo não está assim tão bom e então não partilham. Isto é muito difícil conseguir medir em que ponto está o mercado português. Aquilo que eu sei, ou seja, isto não é uma grande resposta, mas aquilo que eu sei é que, está a acontecer muita coisa
e coisas extraordinárias, ou seja, equipas a fazer um trabalho super minucioso, super focado, super processual, a desenvolver dinâmicas internas próprias e culturas de equipas super poderosas. Isto está a acontecer para produtos e marcas nacionais, mas também mundiais, e isto é uma coisa que está a acontecer. Uma coisa que está a acontecer também, que eu vejo isso, por exemplo, no tipo de anúncios que vejo, começamos a caminhar por uma especificidade muito interessante, ou seja, já em determinado ponto do mercado, ou seja, porque depois temos vários tipos de clientes com várias necessidades e o serviço que oferecemos também, enquanto designers, também se ajusta a isso. Mas temos já equipas que têm perfis muito específicos para UX Writer, para UX Researcher, pessoas só para pensar produtos de inteligência artificial. Isto é uma realidade em Portugal, ou relacionado com o mercado português. Portanto, eu diria que temos aqui algumas coisas a acontecer, mas também diria que é muito difícil perceber esta maturidade porque ainda existe aqui, e se calhar vamos falar disso, alguns problemas em partilhar ou algumas dificuldades em partilhar aquilo que fazemos e, no fundo, depois também estimular que outras equipas partilhem. Boa. Eu vejo, tendo essa experiência mais próxima, Cadu, assim, eu vejo a diferença muito nessa questão, né, que o Rubem falou de compartilhamento, né? No Brasil, a gente sempre teve uma cultura muito grande, principalmente de rede social, né? Então, de compartilhar. O medium brasileiro de design é uma explosão de informação, né? Tipo, impressionante. Começa ali com o Fabrício, né? No blog de AI, que vira global, e hoje você tem uma produção incrível lá, né? Todas essas questões que o Rubem falou de dificuldade de ver as coisas serem feitas de dentro da empresa, né? Porque essas barreiras ou essas paredes, né, que impedem da gente ver o que está sendo feito dentro da empresa, no Brasil é um pouco menor porque a galera, a malta tem uma certa liberdade de escrever no Medium um pouco sobre o que está sendo feito, né? Então fica mais fácil avaliar. Óbvio, tem muita publicidade também. A gente tem que tomar cuidado com os textos, né? Tem muita coisa fantasiosa em determinado momento. Mas o Brasil ele tem um histórico, né, digital muito forte, né? Eu comecei a trabalhar em 2003 com web design, design digital, e isso tudo veio se transformar em UX design ali por volta de 2010, 2011, e tem crescido muito, né? Então, tudo isso que o Rubem falou que tá sendo visto agora em Portugal, eu acho que talvez uns 3, 4, talvez 5 anos atrás, foi a grande explosão lá no Brasil, né? Quantidade de vagas, de cursos abertos para tudo quanto é lado, e agora eu tenho visto também muito aqui, antes de vir para Portugal, eu dei uma olhada nas vagas e não tinha tanto, e agora tem muito mais vaga quando você procura num LinkedIn da vida, né? Então, acho que... Mas é global, tá? Eu acho dizer que um país ou outro está mais avançado que o outro é muito difícil, porque acho que a gente nunca passou por algo tão globalizado e tão homogêneo, tão igual quando a gente vive agora. Você vai nos Estados Unidos, as discussões são quase as mesmas, você vai na Alemanha, na Inglaterra, as discussões são extremamente parecidas. Eu, participando de alguns meetups por aqui na Inglaterra, eu vejo debates quase idênticos aos que a gente tem no Brasil. Então, a maturidade, a gente está vivendo um momento da explosão, um momento do crescimento hiperacelerado que causa a falta de pessoas para trabalhar, né? Causa a falta de profissionais para serem contratados, né? Então, acho que eu diria talvez que a nossa discussão chegou um tempo atrás, alguns anos mais cedo, porém muito porque a gente tem essa cultura de compartilhar essas coisas, né? Isso fica muito evidente. Então, é muito difícil, como o Rubem falar, dizer assim, foi antes ou foi depois? Talvez já estivesse acontecendo aqui, mas não era uma coisa tão pública, tão aberta, né? E lá, por exemplo, a gente tem uma cultura de meetup, né? São Paulo, então, nem se fala, né? Era uma cultura de meetup extremamente ativa. Eu fazia palestras o tempo inteiro, toda semana, né? Então, isso também ajuda muito a não só aumentar a maturidade, como dar uma visibilidade maior dos assuntos que estão sendo discutidos, né? Então, acho que o Brasil tem essa particularidade muito interessante, que é o uso das redes sociais para compartilhar, divulgar e aprender junto.
E eu acho isso bem diferenciado em relação ao qualquer outra parte do mundo, assim, né? Tanto que o brasileiro é adepto a qualquer coisa, né? Tipo, entrou o Orkut, a gente domina o Orkut. Entrou o Facebook, a gente domina o Facebook, né? Exatamente. Por bem ou por mal. Até consigo... YouTube igual. Exato. Aliás, Rubem, isso é uma questão que eu vejo muito aqui, né? Talvez até pelo cenário da Europa, que é uma empresa portuguesa que só faz coisa para Portugal, é muito difícil, porque é global, né? O mercado precisa ser mais globalizado. Então, os conteúdos que são gerados aqui geralmente já são em inglês. Né? E de design eu vejo pouco, de UX, esse tipo de coisa eu vejo pouco. E no Brasil tem uma infinidade de coisa em português Brasil, né? Por isso, inclusive, que tem muita gente daqui assistindo o de lá, né? E pegando nossos vícios de linguagem. Até consigo dar um exemplo, ou seja, eu aqui em Portugal, uma vez por mês, faço um encontro e uma conversa sobre design systems. Me chama. Só sobre design system. Até vou partilhar aqui o próximo. Ou seja, convido uma equipa a trabalhar, uma equipa portuguesa a trabalhar a partir de Portugal para produtos globais, para partilhar um bocadinho aquilo que é a sua dinâmica e o seu trabalho nesta área. Depois, naturalmente, aquilo abrange outras coisas. E eu conheço um projeto brasileiro que é os Design Systems Brasileiros, que é um repositório imenso de design systems públicos, e em Portugal, pelo menos que eu conheça, e isto vale o que vale, eu conseguiria fazer um repositório com o mesmo número de coisas não públicas. Ou seja, eu conheço, nesta altura, também por causa deste trabalho, conheço tantos ou mais design systems feitos por equipas portuguesas ou a partir de Portugal, mas que não são públicos. E isto eu acho que eu costumo utilizar este exemplo algumas vezes, isto é um retrato de alguma coisa. Ou seja, se eu quisesse dizer, olha, vi este ou outro design system português que seja público, eu não sei se conseguia dizer um ou dois ou três. E eu acho que isto é o que é. Primeiro é o que é, porque é resultado de um contexto, e por isso é que é difícil às vezes comparar contextos, o mesmo tema em contextos diferentes, mas eu acho que é um indicador muito, muito, muito interessante, e é um exercício comparativo muito, muito interessante. Por exemplo, deixa-me só, quando fizemos a 10ª conversa, nós trouxemos para participar nestas conversas a Miuca, que tem um trabalho público, tem o Jota público. Eu não sei se consigo encontrar em Portugal um exemplo parecido, ou seja, público, não na qualidade do trabalho, mas o facto de ser open source, ser altamente documentado e partilhado com a comunidade. Eu não sei se consigo encontrar um exemplo daqueles em Portugal. E isto acho que é... Talvez, Rubens, eu vejo até uma... Por exemplo, esse site, né, que você falou, botaram aí, o Miguel colocou, ele é recente, é bem recente, né? Porque a discussão do Design System no Brasil, ela já vem de uns 4 a 5 anos, que cresceu bastante, e não era possível encontrar esse tipo de informação também. Era muito complexo, né? A gente ia em eventos, palestras, e todo mundo falava, estou fazendo, mas ninguém mostrava, né? Era todo mundo, estamos fazendo, vamos fazer para não sei quem, mas ninguém conseguia ver, de fato. E aí, recentemente, alguém conseguiu finalmente consolidar isso e tudo mais. Então, talvez seja um caminho natural, em algum momento isso vai acontecer. E tem muita coisa que o Brasil ele tem um comportamento do mercado de trabalho muito replicado do norte-americano, né? Vocês aqui, eu acho que a Europa tem uma identidade mais própria, assim, com relação a isso, né? Talvez tenha uma Inglaterra e uma Alemanha com uma visão um pouco diferente, mas tem uma identidade mais própria, assim. E a gente vai copiando muito, né, o formato. Então, todas essas iniciativas, você pode ver que tem coisas similares nos Estados Unidos, meio que vai surgindo ao mesmo tempo, sabe? Talvez isso também acabe direcionando a forma como a gente fala e trata os conteúdos lá, sabe? Acho que acaba mudando um pouco esse aspecto. Até a forma como eu vejo que aqui em Portugal e na Europa em geral lida com a entrega do design. Ela é bem diferente quando você compara ali com o Brasil e eu comparo com o mercado americano, norte-americano, sabe? Eu não sei se vocês conseguem ver isso também.
Mas estamos aqui a falar sobre design systems, podíamos falar sobre outras áreas, Sim. mas há aqui uma coisa que me deixa, eu não diria triste, mas que me dá para pensar, é que nós temos aqui em Portugal equipas, por exemplo, que trabalham design systems há 10 anos e que têm um conhecimento brutal e extraordinário do tema. Mas só que daqui até chegar ao ponto de partilhar, tornar público, é muito longo. E eu tenho pena disso porque, ou seja, há coisas extraordinárias que aquelas equipas fizeram e estão a fazer, e é mesmo pena ficarem confinadas nos computadores dessas pessoas, porque a comunidade podia aprender muito. E quando a comunidade aprende, torna-se melhor. Ou seja, tornamos mais exigentes. Mas, Será que Rubem, tem... Foi mal quando eu falei. pode falar, Bruno. Eu ia pegar essa pergunta do Miguel, que eu acho que era meu pensamento agora. Eu não... Aí você citou o NDA e etc., e outras possibilidades, mas será que não é cultural de fato? Por exemplo, eu ainda não tenho conhecimento, tá? Mas eu acho que a incidência de meetups e encontros aqui em Portugal é muito menor do que no Brasil. Óbvio, respeitando o tamanho de quantidade de pessoas, tá? Mas eu acho que isso acaba sendo cultural, né? O brasileiro, ele tem esse comportamento de sentar e discutir, compartilhar as coisas, mesmo que não seja publicando na internet, porque eu já tive muitas conversas, Meiuca, a galera é minha amiga ali, e eu tive coisas de ver, mas antes de ser publicado. Então, a gente tem essa abertura muito grande de discutir, né? Talvez seja essa questão, né? A cultura do compartilhamento, como o próprio Miguel puxou. Não sei se isso é uma questão, né? Mas em duas vertentes, ou em várias vertentes, que é a vertente mais legal da coisa e NDAs, impossível de partilhar. Sim. Podíamos discutir muito isso, mas... Sim, e lá também temos. Mas, sim, mas o porquê, por exemplo, esta semana via que o design system do Washington Post tornou-se público, pronto. E depois também o auto-boicote das equipas, que isto ainda não está no sítio, isto ainda não é bom o suficiente, ainda não está perfeito, ainda vamos fazer mais isto e mais aquilo, já fizemos isto, mas falta isto e aquilo. Nós temos muito isto, e depois quando olho à cultura portuguesa há uma coisa que eu acho piada, é que nós temos muitos ditados portugueses que nos colocam para baixo, do género, quem tudo quer, tudo perde, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Ou seja, nós temos muitos ditados portugueses que nos metem para baixo, em vez de dizer, ei, já fizemos isto porreiraço, bora lá partilhar com o mundo. E então acho que tem muito de cultural, também tem muito de mercado, mas há uma coisa que eu aprendi, quer dizer, eu já desconfiava muito, no caso dos design systems, aprendi e podia até dar exemplos. Nós temos muita coisa incrível feita. Quando nós, mercado não é português só, por exemplo, os profissionais brasileiros são hoje peças fundamentais do mercado português. Sim. Ou seja, temos equipas extraordinárias com muitos profissionais brasileiros. Portanto, só aqui aquilo que está a acontecer em Portugal, temos know-how, temos coisas feitas, percebes? Ainda estamos ali naquele golpe de asa de partilhar, sendo que isto do partilhar não é bom só para dizer, olha, porreiro, fiz. É que quando partilhas, tu também estimulas o mercado e dizes, olha, a fasquia está aqui, amigos. Bora lá andar atrás e ser mais exigentes, querer fazer melhor, conseguir chegar ao nível daquela equipa ou daquele trabalho. E isto é bom. Isto é bom porque esticas a corda e vais à luta. Você associa isso mais à cultura do país ou às gerações? Por exemplo, as gerações mais novas ainda não pegaram esse ritmo porque as gerações mais velhas não tinham esse hábito? Você acha que é mais cultura ou acho que é mais geração? Eu acho que a cultura tem de tudo um pouco. Ou seja, tem a ligação geracional, porque nenhum mercado se faz só ou com os novos ou com os velhos. Ou seja, o mercado e a cultura do país ou da indústria faz-se de tudo. Que é bom, depois não... Também tem da história do país, ou seja, a história que o país, Portugal lá
há 50 anos era uma ditadura, éramos um país super fechado. E isso tem impacto. A história do país tem impacto na cultura do próprio país. Depois, a dimensão económica, por exemplo, em Portugal, há grandes empresas, ou seja, falávamos há pouco ali das PMEs, o mercado português são PMEs, e há muito poucas grandes empresas. E as grandes empresas quer dizer grandes investimentos numa série de áreas. E há relativamente poucas. Agora estamos num percurso muito, muito interessante, até com uma série de unicórnios e essas coisas todas. E isso também tem impacto. Portanto, eu diria que isto que estamos aqui a falar é mistura de várias coisas. É difícil dizer que é só isto ou é só aquilo. Portanto, eu diria que é uma mistura de várias coisas. A riqueza, cara, do compartilhamento, assim, e é uma riqueza de compartilhamento inteligente também, tá? Porque a gente tem caminhado na minha visão, Rafael, tá? A gente tem caminhado para um mercado onde as pessoas não querem debater e discutir sobre as coisas. Elas só querem compartilhar. Não é o compartilhamento pelo compartilhamento. A gente precisa aprender a voltar a discutir sobre o que a gente está compartilhando, porque, como o Rubem bem falou, o compartilhamento ele é rico, porque ele mostra, olha o que está sendo produzido, venha para cá porque tem espaço para fazer isso, mas também, com a discussão, traz evolução sobre aquilo que está sendo feito. Então, a partir do momento que não tem um compartilhamento, como ele está citando, você não sabe que tem mercado e também o mercado não evolui, porque ninguém está discutindo se aquilo que foi feito pode ser melhorado, pode ser evoluído, se tem outras formas, né? Então, essa abertura, ela é muito importante, ela é muito rica, né? E isso a gente tinha muito forte no Brasil. Agora eu tenho visto menos. A liberdade para discutir. Consigo dar um exemplo nisso que estás a dizer, Rafael, que é, por exemplo, aplicado ao design developer. O developer, quando tem uma dúvida, muito provavelmente vai acabar no Stack Overflow. É isso. Perguntar. O designer não. Ou pelo menos na generalidade das equipas. Fecha-se na sua concha e não vai tipo para prova. Ei, pessoal, como é que é? Olha, estou aqui às voltas com uma cena e está duro, está complicado. O que é que sugerem? E isto é muito engraçado, ou seja, porque o Stack Overflow, isto é um episódio caricato, mas isto é muito engraçado dizer, porque quando partilhas, e isto é uma coisa que a nós portugueses também nos custa, tu estás-te a expor à crítica. Género, olha, está aqui, aquilo que fiz, ou o sítio onde cheguei foi este, porreiro, bora lá receber feedback. E o feedback às vezes pode não ser muito positivo, e isso faz parte. Depois também temos o outro lado, que é saber dar feedback. Isso é outra conversa. Exato. Mas ao partilhares, tu estás-te a expor. E isso também é difícil muitas vezes. É difícil muitas vezes gerir, porque... A Maria colocou um comentário aqui de que ela acha que, na verdade, já tem muita gente trabalhando, né? E que, por isso, as pessoas podem ver como uma espécie de competição. Por isso que tem medo de se expor, né? Vocês acham que é isso? Você acabou de tocar nesse ponto de se expor, né? Então, eu estou ali, estou trabalhando, já tem muita competição, estou me expondo e, de repente, esse me expondo vai prejudicar a minha imagem, por exemplo, né? Vocês acham que é por conta disso também? Posso... É só você, Rubem. Eu não posso falar de Portugal, não faço ideia. Isso é o contrário do que é o design. Total. Nossa, falou tudo. Porque o design é iterar, experimentar, comunicar com o user, fazer produtos para o user. É o contrário daquilo que é o design. Especialmente daquilo que é o design digital. Por exemplo, quando vou fazer um teste de usabilidade, eu não vou para perceber se tenho razão ou não. Eu vou aprender. E ao aprender, ou seja, ao dizer ao meu user, olha, bora lá testar isto, ele vai me dizer, epá, isto se calhar pode não estar tão bem. E tudo bem, porque primeiro eu sei que aquilo que estamos a testar resulta de um processo estruturado, com princípio, meio e fim, alicerçado. Mas ninguém tem uma bola de cristal. Ou seja, há contextos, há coisas
que fazem mudar completamente a experiência. E é isso que nós fazemos, é aprender. Portanto, o design é exposição. É como se diz aqui em Portugal, é meter-te a jeito. E é isso. Seja quando fazes uma campanha de publicidade, um produto digital, um serviço, é isto. Porque no final do dia estamos a fazer coisas para as pessoas utilizarem. E há pessoas que vão concordar, que não vão concordar. O contexto é uma palavra que eu digo milhões de vezes, porque é absolutamente fundamental naquilo que fazemos. E isso faz mudar tudo e nós temos que aprender pelo caminho. E temos que nos expor. Isto é trigo limpo, farinha à parte. Temos mesmo que nos expor. Talvez, Rubem, assim, a gente viveu um pouco disso no Brasil, de alguém que está em 20 anos, né? Assim, o Brasil ainda é e era muito forte em publicidade, né? A gente é mundialmente reconhecido por isso. Só que é um mercado extremamente egóico, né? O ego é lá em cima, né? E a gente carregou isso durante muito tempo dentro do design que trabalhava com publicidade. A dificuldade de lidar com o ego, com a crítica, porque todo mundo era artista frustrado, sabe? Todos Van Goghs frustrados, que apontavam o dedo que o outro design não era tão bom assim, né? Mas quando a gente foi caminhando para o digital, isso foi se perdendo um pouco. Muito porque a gente foi absorvendo a cultura de desenvolvimento, de tecnologia, que é mais colaborativa, e porque a gente também era não sei se em Portugal tem esse, mas o patinho feio, né? Era o irmão que ninguém queria, era design digital. Com o tempo, isso foi crescendo, né? Então, a gente perdeu isso e a gente se ajudava muito, né? A minha carreira foi trocando e compartilhando o conhecimento durante muitos e muitos anos. Quando eu assumi o primeiro time de liderança há 8 anos atrás na Embraer, eu fiz um roadshow, né, uma visita a vários colegas e amigos de mercado de rede social para conhecer a empresa, o que eles estavam fazendo com liderança, e todos me receberam muito bem. Então, a gente tinha esse espírito de recepção para ajudar o outro também a se desenvolver, enxergando que o design, né, a maturidade do design dependia dessa colaboração. Pô, se eu ensinar isso aqui para o Rafael e ele fizer bem lá na empresa dele, todo mundo vai ganhar. Isso era muito forte há 10 anos atrás. Talvez esteja diminuindo um pouco agora, né? Até por causa do que a Maria falou da concorrência, porque no Brasil também é muito grande. A concorrência também é muito grande. Em outras proporções, né? A gente tem tido entradas no mercado absurdas, assim, levas e levas de pessoas entrando, então muita gente júnior com pouca vaga e só sênior trabalhando. Isso tem sido comum também. Mas, no geral, apesar de a gente ter até agora falado de coisas mais negativas da cultura e tal, o mercado de design ele está em franca expansão. Isso é inegável. É inegável. Né? Só que ele está nesse estágio de está expandindo tanto que a imaturidade é uma peça-chave. Pode, inclusive, definir os próximos passos. Então, a gente, como profissional, precisa muito ter essa visão que o Rubem está falando de compartilhar, de buscar aprender, de se desenvolver, né? Ter essa abertura de ouvir críticas. Tem muita gente reclamando de pessoas que estão entrando no mercado e não sabem ouvir crítica. Precisa, porque é parte do processo natural de design, como o Rubem bem apontou, né? O ciclo completo de um projeto de experiência é produzir e aprender com essa produção, com esse desenvolvimento, mas também porque a carreira e a saúde da disciplina, do mercado de design, eu penso que depende disso. Depende desse compartilhamento, sabe? Então, é fundamental a gente começar a olhar isso. Brasil, Portugal, não importa qual, assim, é muito importante. Dessa cultura... Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é a cultura da partilha, mas também acho que é uma ideia para aquilo que queiramos chamar de mercado, o tempo. Sim. Há coisas que levam o mesmo tempo. Sim. Tipo, para formares ou para alguém chegar a um nível sénior, já como tens, leva tempo. Não há nenhum atalho, nenhum curso, nenhum tutorial. Leva tempo, leva anos. E isto é contraditório com o mercado que temos, ou com as necessidades do mercado que temos, que é Exato.
cada vez mais rápido, coisas mais rápido na rua, melhor, envolver cada vez mais rápido os users nos processos que temos, as equipas, mas por outro lado tens de dar tempo a um júnior dele crescer, dele cometer erros, de fazer asneiras, de ser apoiado pela equipa, que é para um dia aquela pessoa ser tipo, espetacular. E eu acho que isto é difícil gerir, porque há coisas mesmo que levam tempo, mesmo. Estamos aqui muitas pessoas que trabalham em digital desde o tempo em que os sites eram 800 pixels por 600. Isto foi um porradão de tempo. E é mesmo assim. Pelo caminho a tecnologia evoluiu. Eu adorava nessa altura que não tinha que fazer sites responsive e aquilo era espetacular, era só uma medida. Mas isso leva tempo e não tem mal nenhum. Eu acho que isto é também um conceito difícil. Desculpa, Cadu. Nada. Aqui no Brasil isso está bem confuso, né? Hoje a gente brinca que o sênior, na verdade, ele é pleno e o pleno, na verdade, ele é júnior, né? Porque as empresas até estão promovendo as pessoas muito rápido para tentar reter eles. E aí, quando você vai olhar o histórico daquela pessoa, ela, em 2 anos, ela passou de júnior para sênior, né? É o que você falou, leva tempo, isso é impossível, né? E Cadu, isso está evidente, por exemplo, né? Você sabe, a gente está, Rodrigo e eu temos um canal chamado Design Team, quem quiser, fique à vontade, português. Tem coisa em inglês também, que a gente entrevistou uma galera legal. Eu acabei de sair de um workshop que a gente deu, que é um workshop de planejamento de carreira, Rubem, para explicar, olha, você está entrando, ou você é sênior, quer virar líder, ou você é pleno, quer virar sênior, o que você faz? Como é que funciona isso? Né? O que precisa para isso? Então a gente fala como é que é o design, o que você precisa aprender, quais são as camadas que existem, como é que se planeja isso, como é que você se entende como profissional, né? Quais são os próximos passos de um profissional de design. E a gente está dando isso em 2022. Porque é necessário, porque tem muita gente entrando que recebe, aqui em Portugal eu já vi que está acontecendo a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa, que são algumas instituições, alguns locais prometendo coisas muito rápidas, salários, né? Todo lugar tem a mesma coisa, gente, não é só Brasil, qualquer lugar. Vem aqui, você vai ganhar a partir de tanto, a partir de amanhã, né? E tudo isso mostra o quê? Porque são pessoas que estão sendo ensinadas que design é fácil, que é só fazer um cursinho que você vai conseguir fazer design. Como o Rubem acabou de dizer, é complexo. É impossível? Não. Não quero ser o gatekeeper aqui, né? De não venham para design. Não é isso. Mas não é simples. Existe uma série de conhecimentos e bagagens que são necessárias, que você vai aprender, sim, com cursos, com muita informação teórica, estudo, mas também com tempo, como o Rubem falou, que é trabalhando numa empresa, que é mais imatura, depois numa outra que é mais madura, apanho, faço asneiras, ou como eu digo, como um carioca, faço merda, né? Nós cá não dizemos isso. Eu sei que diz. Aliás, isso é o que me mais faz sentir em casa, diga de passagem. Mas é isso, assim, essa maturidade, e quando a gente fala também, isso é uma coisa que eu estava falando agora no workshop, júnior, pleno e sênior não é xingamento, não é ofensa. Quando alguém diz que você é um júnior, é um estágio da sua carreira. É um momento que você está passando porque você ainda tem que aprender algumas coisas. Ninguém está reduzindo, diminuindo você. Né? Ou, se alguém fizer isso, ignora essa pessoa, né? Porque é um estágio, é um momento. Mas você precisa passar por esse momento. Todo mundo precisa passar por cada estágio desse. Para poder chegar na frente e falar assim, cara, olha pelo que eu passei por isso, eu vivi isso. E isso me faz dizer que nesse momento a gente precisa fazer essa outra coisa. Porque eu passei lá atrás por isso. Tudo bem, o mundo está mais ágil, né? Buriti, Rafael, você está levando pelo tempo lá de 10, 20 anos atrás, não é mais assim. Tudo bem, mas ninguém vai me convencer que agora virou em 2 dias. Pode não ser mais 6 anos, mas não é 3 dias. Então vamos encontrar o meio do caminho disso aí. Mas continuem estudando, continuem praticando, e o que eu sempre falo, Rubem, como professor e tudo, qualquer aprendizado, na faculdade um aluno me procurou e falou assim, Rubem, pô, professor, mas eu achei que eu ia aprender só na aula. Aí eu falei, mas quem enganou você? Porque você não aprende só assistindo uma aula.
Você aprende assistindo a aula, você aprende lendo um livro, você aprende praticando e você aprende também discutindo o que você aprendeu com outras pessoas, para reforçar isso. Então, esse compartilhamento que a gente está falando é essencial. Porque a partir do momento que eu estudei, eu li um livro, li Norma. Aí sentei com outros designers e fui discutir sobre aquilo que eu li, aquele aprendizado vai ser outro na minha cabeça. E aí, no próxima semana, se eu fizer um projeto, eu aplicar aquilo que eu li, é outro aprendizado. E isso tudo vai te compondo, né? Te construindo como profissional. Se compartilhar com alguém, ensinar para alguém, o aprendizado é ainda maior. Mas ensinar com responsabilidade, tá? Ensine o que você sabe. Ensine o que você... E isso faz-me lembrar outra coisa, que é outro, ou seja, aquele tempo, para mim, normalmente liga sempre com outro conceito, que é memória. Já, nós falamos aí Design System hoje, brutalíssimo, está na moda. O senhor Máximo Vignelli, este livro, que é Design System puro e duro, é de 79. Isso. 79! Aquele indivíduo, mais o Bob Norda, em 79 andaram a esventrar o metro de Nova Iorque, mais a equipa, durante 2 ou 3 anos, ou lá o que foi, para conseguir sistematizar o design. Ou seja, este livro, quando vejo este livro, digo, isto é Design Systems puro e duro. Puro e duro. E claro que estamos a falar de outro tipo de entregável, chamemos assim, mas há montes de coisas que eu já trouxe deste livro para os Design Systems que vou trabalhando, porque o conceito é muito parecido, há montes de coisas que podemos aprender. Por exemplo, este outro livro, isto parece quase uma... Este livro tem 30 anos. 30 anos. Portanto, e isto continua a ser uma referência incontornável em qualquer conversa de UX, em qualquer coisa que aconteça. 30 anos. Portanto, eu acho que a memória, e aí a partilha é absolutamente essencial, não temos memória sobre coisas que ninguém conheceu na vida. A memória da comunidade e daquilo que vamos fazendo e de quem é que já fez o quê há muitos anos atrás, eu acho que isso também é um contributo muito, muito, muito importante para aquilo que é o amadurecimento da comunidade. Porque aquilo que devemos perguntar hoje é, há 30 anos, o Don Norman escreveu isto. O que é que eu já pus em cima disto? 30 anos depois. Ele deu-me um avanço de 30 anos e eu ainda não consegui acrescentar nada de interessante a isto. E isto acho que é um desafio grande para a comunidade. Boa. O que vocês acham quando a gente pensa em futuro, principalmente agora que está cada vez mais globalizado, está tendo esse boom, como o Buriti colocou aqui, né, uma coisa mundial. Portugal está tendo várias iniciativas, né? Lá em Oeiras tem uma região que eles estão chamando de o segundo Vale do Silício. Enfim, tudo isso que está acontecendo, quais as hipóteses que vocês levantam assim, para o futuro, tanto Brasil quanto Portugal? E esta eu vou deixar para o Rafael responder primeiro. Cara, sobre futuro é muito complexo, né? Eu acho que a gente vive um mercado que nos últimos 10 anos mudou de tantas formas, né, Rubem? Tipo, o Rubem citou Flash, eu fui especialista em Flash, assim, e do dia para a noite morreu, né? Acho que uma das coisas mais importantes essa fala do Rubem é fundamental, porque conhecer a base do design, da experiência, da usabilidade, que não é só de design, né? É de tecnologia, é de interface homem-máquina e etc. Ela é fundamental porque se você estabelecer seu conhecimento nisso, não tem software que vai te derrubar. Não tem Figma morrendo, não tem Adobe morrendo, não tem Flash morrendo. Isso é um dos grandes pontos. Mas o futuro a gente está com para mim, a gente vive uma sociedade cada vez mais exigente. Eu estava conversando ontem sobre, quando eu comecei, né, a gente sabia exatamente o que tinha que fazer, porque a gente simplesmente sentava e fazia um site de 800 por 600, como o Rubem falou, a pessoa entrava lá para ler o telefone, para ligar para a empresa, era basicamente isso, e isso vem evoluindo de uma forma exponencial hoje, né? O que uma pessoa entra hoje num produto digital para fazer está muito além disso.
Mas o que Nielsen falou um tempo atrás num artigo dele da NN Group foi: o que era muito difícil para os usuários há 20 anos atrás continua sendo hoje. E ele falou há 20 anos atrás, isso. O que ele está dizendo é: a tecnologia vai evoluindo e os novos seres humanos que estão usando a tecnologia vão sentindo a mesma dificuldade nas coisas novas que estão evoluindo. Então, a experiência, ela nunca vai deixar de ser importante. Talvez a gente pare de ser chamado de UX designer, pare de ser chamado de product designer, call me Suzy, né? Chama do que você quiser. Mas o foco em as pessoas precisam usar melhor, entender melhor, usar de forma mais fácil, isso não vai morrer. Só que aí você tem para voz, né, inteligência artificial, isso muda um pouco a forma como a gente tem que lidar com o que a gente entrega, que antes era muito simples, pixels, agora não é mais só isso. Então, é entender que a experiência vai estar sempre ali presente, ela é muito importante, o padrão, o básico de digital, de usabilidade, vai te segurar para sempre, mas a gente tem que estar preparado para entender que as interações evoluem, elas mudam. É isso. Fui demais, Rubem? Fui demais? Não, agora já não consigo fugir à resposta. Estava a ver se havia aqui mais alguém para responder. Não, sobre futuro. Eu não falo sobre futuro. Ou seja, eu já desisti desde que fui aprender Flash e depois aquilo não serviu para nada. Não, estou a brincar. Mas eu já desisti. Flash traumatizou todo mundo. Não, pagou minhas contas durante um bom tempo, sou feliz. Sim, e eu também fui aprender a S2, depois já não cheguei ao S3. Mas eu desisti de falar de futuro. Ou seja, não vou tentar sequer adivinhar o que é que aí vem, ou falar de tecnologias, já desisti disso. Aquilo que não desisti foi de tentar imaginar o sítio onde gostava de trabalhar. Ou seja, e a comunidade a que gostava de pertencer. E aquilo que gostava de pertencer era que fosse uma comunidade que fosse capaz de produzir coisas, ou seja, produtos, serviços, para realmente o maior número de pessoas. E aqui é na acessibilidade. Não me faz nenhum sentido que em 2022 um invisual não consiga pagar contas através de computador. Isto não me faz nenhum sentido. E estamos a falar de realidade aumentada, inteligência artificial, óculos disto e daquilo, metaverso ou diabo 7, sem garantirmos que um invisual, um daltónico, alguém, uma pessoa com algum problema cognitivo não consegue fazer as coisas básicas para ser autónomo dia a dia, para mim estoura qualquer conversa de tecnologia. Porque não estamos a fazer o essencial. Ou seja, o Tim Berners-Lee, quando criou a web, foi com um objetivo muito claro: bora lá democratizar isto, bora lá disseminar informação. E a web não está a cumprir esse propósito. Se quisermos fazer um estudo, e existem N indicadores, a web não está a cumprir este propósito. E as pessoas que trabalham na web e as marcas que trabalham na web não estão a cumprir este propósito. Portanto, o sítio onde gostava, o futuro que gostava de trabalhar é este. Ou seja, eu gostava de trabalhar em coisas que garantissem isto. Também gostava de trabalhar em coisas que garantissem que as equipas são feitas de pessoas com várias culturas, várias opções, e que isso não é problema. Nós, em 2022, ainda estamos a discutir diferenças salariais. Isto, para mim, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Estamos a pensar já num momento em que os produtos não vão ter interfaces ou coisas que o valha, e ainda estamos a dizer que, pelo menos em Portugal, no Brasil não sei como está, que as mulheres ainda ganham menos que os homens. Isto não me faz nenhum sentido, e quando falo de futuro era sobre estas coisas que eu gostava de falar, e não sobre tecnologias. Porque tecnologias, hoje temos estas, no futuro vamos ter outras, e nós vamos nos adaptar, que o design é extraordinário. Nós adaptamos, já fizemos, qualquer um de nós que está aqui já fez cartazes, já fez 30 para uma linha, e continuamos todos cá, e vamos continuar. Isto eu tenho muita certeza. Mas o futuro, o sítio onde eu gostava de trabalhar era isto, era conseguirmos fazer coisas para mais pessoas e garantir que conseguimos incluir ao invés de excluir, e um sítio que trabalhe com equipas que não discutam coisas que já não devíamos discutir, sinceramente.
é isto. Portanto, é isto. Boa. Super Cadu, legal. eu preciso só me despedir, gente. Muito obrigado. Que eu Obrigado, tô Buriti, correndo, pela sua tenho um compromisso. participação. Muito obrigado. Rubem, foi um prazer. O prazer foi meu. Me E convidem agora para as coisas. vamos falar de Vou te certeza. convidar para todos agora, o Buriti. Tchau, gente. Beijão. Foi um prazer. Tchau, tchau. Rubem, a gente está querendo fazer, de repente, um evento específico sobre acessibilidade. E aí você tocou nesse ponto. Para a gente debater. Mais cedo a gente teve aqui a Janaína e o Amaury. Sim. E aí é um tema, né, que merece mais tempo, né, para a gente debater sobre isso. Sim. E até para a gente tentar colocar isso, trazer cada vez mais isso para a comunidade, não só de Portugal, mas do Brasil. Como eu e o Miguel, a gente fala, né, comunidade de língua portuguesa de modo geral. Né? Acessibilidade, eu acho que é um tema que vale a pena. Então, você tocou nesse ponto, eu acho fundamental que a gente também traga isso mais para debater. Boa. Sim, podíamos estar aqui a noite toda ou a tarde toda a falar sobre o tema. Acho que, por exemplo, aí, e nós estávamos a falar de tecnologias, ainda só estamos na superfície. Só estamos mesmo ali, tipo, a tocar um pouquinho. E eu trabalho em serviços públicos, portanto, ou seja, é o sítio onde isso devia ser perfeito. E aí, no tema da acessibilidade, por exemplo, só estamos mesmo na superfície. Já estamos a falar de tecnologias e web 3.0 e 5.0 e há pessoas que ainda não conseguem pagar contas porque o site não é acessível. Isto acho que dá que pensar. Vamos debater mais sobre isso, tá? Vou te chamar para participar do próximo. Pode esperar. Boa. A gente está com o nosso tempo já estourado aí. Eu acho que hoje foi um dia super rico, né? De um monte de aprendizado aqui. A gente falou um pouco sobre tudo. Queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer vocês terem ficado aqui até o final. Eu acho que esse deve ser o primeiro de muitos eventos que a gente pode realizar por aí. Essa questão das comunidades, dessa troca, né? O que depender da gente, a gente vai sempre estar promovendo cada vez mais trocas e cada vez mais participação. Dê uma olhada lá na página da The Starter, tem vários cursos abertos, inclusive de acessibilidade, inclusive de... Não vou falar o nome errado aqui, provavelmente é melhor me consertar, mas que a gente estava falando de front-end, se eu não me engano, mas não é esse o nome, me corrija aí, Miguel, por favor. Curso do André. Sim. Curso do André, é esse? Falei certo? Sim. Front-end designer para UX designers. Então tá certo. Obrigado. Quando eu fechei aqui a página, eu comecei a falar. Aí fiquei com medo de errar o nome. Mas, enfim, o curso do André. O curso também do Amaury sobre acessibilidade. Tem muita coisa boa para vir por aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado. Obrigado, eu. Um abraço a todos. Até à próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Irie. Fechou a transmissão aí, Miguel? Acho que tá ao vivo ainda.